E o Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar para as pessoas se elas se acham românticas. Vamos ver o que elas responderam. Sou romântico porque é uma coisa importante hoje em dia e eu acho que é um ato de sensibilidade, um ato de compaixão e um ato de empatia com a sua parceira ou seu parceiro. Eu me acho romântico porque eu sou uma pessoa assim meio moda antiga, sabe? Eu gosto assim de impressionar a pessoa dando assim uma caixa de chocolate ou qualquer coisa. Flores, isso. Eu acho que ser romântico é a representação do amor, que o amor é divino, o amor é tudo. Ser romântico é uma questão de essência de você amar outra pessoa, né? Você tá tendo compaixão com a outra, tá cuidando, tá zelando, fazendo com que os dois cresçam juntos. Ah, sim, eu sou romântico porque eu acredito que a vida a dois é mais fácil assim, né? A vida é tão dura, nossa, né? E se não tiver um pouco de romantismo, a vida fica mais complicada ainda. Sou romântica pela vida, por tudo que ela proporciona. Adoro o romantismo em todas as áreas. Você vê como a expressão, ela ficou retida na linguagem, né? E não só na linguagem, como no modo de viver. A ideia de que ser romântico é amar a vida. A ideia que ser romântico é ter uma razoável dosagem ou dose de sensibilidade em relação à vida, inclusive em relação aos outros. Agora, isso tudo misturado com elementos muito atuais, porque assim, o romantismo enquanto tal, apesar de que ele produziu utopias, o romântico era antes de tudo alguém que não conseguia sair do que ele sente. Então, não é necessariamente alguém. Um amor romântico, inclusive na literatura de época, não é um amor que dá certo, que você vai amar o outro e os dois vão crescer juntos. Então, tem no entendimento do romantismo aqui, que navega por essa ideia de amar a vida, ter sentimentos, cuidar do outro, uma lógica que já está permeada pela ideia de crescimento, sucesso, que se você amar uma pessoa, necessariamente vai dar certo. E passa longe, portanto, daquela ideia original do amor romântico, desesperado, que muitas vezes termina em infelicidade, se não em tragédia, né? Que era característico do romantismo da época, por quê? Porque estava presente na percepção romântica que não tinha saída, certo? Não tem saída. Se instalou um processo de vida moderno, e esse processo de vida moderno ele é muito poderoso, o que é fato. Não tem saída. Então, muitas vezes, essa ideia de que o relacionamento autêntico, a alma autêntica, ela perece diante da força do sistema. E aqui, no discurso, a gente percebe que o romantismo aparece como um fator agregador da felicidade. E não é só isso, né? Na realidade, na sua origem, ele foi bem mais agregador de infelicidade do que felicidade. Infelicidade que estava presente, por exemplo, num clássico da literatura romântica, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, não é? É um romance em que tem um jovem, o Werther, que é apaixonado pela Charlotte, que vai se casar ao longo do romance, né? Mas que já é comprometida, e que esse jovem, ele idealiza a Charlotte. Então ele fica conversando com ela, e ela vai cuidar de crianças, ele vai junto, passeiam. E o romantismo, como o cinema trabalhou muito bem a literatura e o cinema posteriormente, existe um certo enquadre do personagem romântico no ambiente nostálgico da natureza, o campo, os castelos, e não o mundo urbano, violento, interesseiro. E aí, no Jovem Werther, o que acontece é que, assim, ele vai se desesperando à medida que ele vai percebendo que não tem esperança com a Charlotte, porque a Charlotte é fiel ao seu marido, né? E à medida que ele vai ficando melancólico, a natureza vai ficando sombria para ele. Tem um detalhe muito interessante nesse romance, que sempre vale a pena mencionar, é um romance epistolar de cartas. E ele está trocando uma carta com um amigo e ele faz uma referência a uma carta que a mãe mandou. E nessa carta que a mãe mandou, a mãe fala para ele que ele tem que fazer alguma coisa. E ele comenta com o amigo depois, minha mãe disse que eu não faço nada, como assim? Eu amo.
A mãe queria que ele arrumasse um emprego, certo? Já na mentalidade da vida estratégica. E ele fala, como assim eu não faço nada? Eu amo. E ele acaba se matando, olha o spoiler, mas quem não sabe que o Werther se matou. O romance, inclusive, ficou associado ao suicídio de jovens por amor, né? Durante muito tempo. E ele se mata, e nas últimas páginas do romance, o autor dá a entender que, na verdade, a Charlotte amava ele, certo? Então, o romance... Aí é o ápice do romantismo. E ele explodiu o romance, porque assim, é a ideia de que ela não podia ficar com ele, porque ela estava noiva, ia casar, era uma mulher virtuosa. E ele não consegue sobreviver porque ele não pode tê-la. Então, tem aí um elemento claramente medieval da mulher virtuosa que o desesperado, apaixonado quer trazer para ele e que, quando consegue, é terrível. E se não consegue, os dois acabam morrendo. Ele na guerra, ela de tristeza.